Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é nosso segundo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre depressão pós-parto. Acho fundamental conversar com vocês sobre isso, porque talvez de todos os quadros de depressão que podem aparecer, o de depressão pós-parto é o que tem mais informações incorretas a respeito, tá? Então vamos lá, primeira coisa. Logo depois do parto, tem uma tristeza puerperal que é comum, que é a tal da tristeza pós-parto, que dura em torno de 10 dias, sendo que até 15 é tolerável, mas tem um ápice com 5 dias. É uma tristeza, uma certa sensação de tristeza, de vazio, de incapacidade que essa mãe vivencia logo após o parto. Tem a ver com hormônio, né? Durante a gravidez a gente é bombardeada por hormônios e depois do parto tem uma queda brusca dos níveis de hormônios. Então isso gera essa alteração que pode trazer essa tristeza, tá? Isso não é tão preocupante porque a intensidade ela é tolerável e é transitório, desaparece espontaneamente, tá? E o que é a depressão pós-parto? As pessoas costumam achar que depressão pós-parto é quando a mãe vai querer matar o seu bebê. Gente, isso é a questão mais equivocada que eu já ouvi falar sobre depressão pós-parto. Não é verdade. Na maior parte dos casos, isso não acontece de jeito nenhum. É muito raro uma mãe agredir seu próprio filho num quadro de depressão pós-parto. Não é um sintoma que vai definir se aquela mãe está com depressão pós-parto. Então, quais são os sintomas? Uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande, uma apatia, cansaço exagerado, uma desmotivação, uma falta de autocuidado. Tem um quadro que é de ansiedade muito forte que pode aparecer também, que é uma sensação permanente que o seu bebê está em risco, como se seu bebê pudesse morrer a qualquer momento. Então a mãe fica o tempo todo verificando se está respirando. É claro que isso vira até uma brincadeira, né? Toda mãe vai lá, né? Bota a mão depois que o bebê dorme, né? Nossa, tá tão quietinho, será que tá dormindo? No caso da pessoa que está com depressão pós-parto, isso é muito mais intenso e gera para essa mãe um desgaste emocional e físico muito grande, tá? Então, assim, são esses os principais sintomas. E é uma mãe que pode acabar negligenciando um pouco os cuidados com seu filho porque ela não tá bem. Então, ela pode interagir menos com esse bebê. Pode acabar, até tem mães até que chegam, por exemplo, a não cumprir muito corretamente o calendário de vacina, e são pequenas negligências, mas que não é assim, não vai judiar desse filho intencionalmente. É porque ela está adoecida e por isso ela fica comprometida na sua maternagem de alguma forma, tá? Então, assim, quais são como que a gente pode lidar com isso? Gente, procura ajuda profissional, não tem jeito. Se você está me ouvindo e passa por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso e está sentindo esses sintomas, eles costumam aparecer em torno de, a partir de uns 15 dias, 20 dias depois do parto e tendem a se agravar com o passar do tempo. Diferente da tristeza pós-parto, que passa depois de uns 10 dias, 15 já some, essa não, ela vai se agravando e vai se cronificando. Então, se você está nessa sensação, não sinta. O que acontece? Muitas vezes a mulher tem vergonha de admitir. Ela sente culpa de falar sobre isso e ela guarda para ela aquelas emoções e fica sem ajuda. Então, assim, não faça isso, não sinta culpa. Isso pode ser um processo de adoecimento e tem tratamento, né? Uma mãe que vai conseguir cuidar bem do seu filho, ela tem que estar bem. Né? Igual no avião, que cai a máscara, primeiro cai na mãe para depois você colocar do seu filho. É isso que a gente tem que fazer. A mãe tem que ser cuidada. Não subestimem o sofrimento dessa mãe, achando, isso é coisa, é natural, isso é normal. Não, não é, não é. Não é normal uma mãe ficar sem autocuidado, crônico, ficar sempre cansada, com alterações de apetite, muitas vezes isolada, sem muita vontade de estar com esse bebê. Não é normal, né? Ela precisa de tratamento, tá? Procure um profissional para isso. Pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra, pode ser o seu ginecologista obstetra. Às vezes até o pediatra da criança pode orientar essa mãe quando necessário. Agora,
Antigamente a mãe tinha um suporte social muito grande. As mulheres mais velhas, né, estavam sempre próximas dessa mãe. Hoje a mulher tem filho muito sozinha, né? Dificilmente os avós estão tão presentes, né, por questões da vida mesmo, estão muito ativos e não tem esse suporte social muito grande. Cada um vive no seu apartamento, isolado. Então a mãe muitas vezes atravessa esse período muito sozinha e não tem com quem compartilhar essas inseguranças, o que pode agravar o quadro dela. Tá? E uma depressão pós-parto não curada, ela pode vir a cronificar e você continuar apresentando esses sintomas ao longo da vida. Fica com o humor rebaixado, fica com uma irritabilidade excessiva, fica com uma série de sintomas que te trazem prejuízo, mas que você ainda não consegue definir claramente. Então procurem ajuda. Essa é a orientação. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloquem aqui. E mães, não sintam culpa. Existem vários graus de intensidade da depressão pós-parto, desde uma coisa relativamente leve, que traz prejuízo para essa mãe, mas de uma maneira mais contornável, até uma situação muito grave, que é quando as pessoas à sua volta começam a perceber. Né? As pessoas só percebem a depressão pós-parto quando a mãe já está lá naquele último estágio e já está pensando em suicídio. E muitas vezes chega a cometer o suicídio. Mas são os casos muito graves onde isso acontece. Não precisa chegar nessa gravidade para a pessoa apresentar o quadro de depressão pós-parto, tá? É isso, pessoal. Acho que para não me estender demais e ficar cansativa, eu vou parar por aqui. Mas deixem suas dúvidas qualquer coisa. Beijo para todos.